Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, 26 de dezembro de 2021. Está no ar mais um podcast Espiritismo Presente, uma produção do Grupo Espírita Gabriel Delane. Eu sou Leilson Monteiro. Sejam bem-vindos. Siga-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @GGADEspírita. Estamos localizados em novo endereço, Rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, pertinho do convento, em frente ao restaurante O Tropeiro. Hoje estamos recebendo nosso convidado, nosso colaborador, Valderi Ventura, que vai falar sobre as 3 revelações. Bom dia, Valderi. Vindo. Hoje é o nosso último podcast de 2021. Agora é com você. Bom dia, Valderi. Olá. É com muita alegria que estamos nesse canal maravilhoso do GGAD, para falarmos de um assunto maravilhoso, as 3 revelações. Antes, muita paz e muita bênçãos a todos neste dia. As 3 revelações, dentro da visão espírita, apresenta-nos 3 fases em que os ensinos divinos eles evoluíram em relação ao nosso planeta, No livro Consolador, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele nos apresenta o seguinte, No livro Consolador, ele diz o seguinte: até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, aqui entre aspas podemos dizer Jesus, trouxe a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, na feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. A compreensão desta mensagem para os nossos dias. Falando especificamente na primeira revelação, que é representada na pessoa de Moisés, isto no século XVI a.C., no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, nos diz o seguinte, eu leio aqui: os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra com um farol que devia iluminar para a humanidade a percorrer. Na realidade, aqui nos apresenta, em todo o contexto, esta evolução da compreensão divina. Nós lembramos bem que Jesus, certa vez, quando estava reunido com seus discípulos, ele disse assim o seguinte, tenho muitas coisas para vos dizer agora, mas vocês não podem suportar. Então, nessa primeira revelação, a revelação representada por Moisés, é que ele apresentou mais a questão nas leis e nas disciplinas, e trazendo também assim o desenvolvimento de um Deus único, porque naquela época principalmente se vivia muita adoração politeísta. Concentra-se nos 5 livros que é representado justamente por Moisés, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali, nesses livros, nos apresenta as leis, disciplinas, as leis morais, leis cerimoniais que compunham todo aquele desenvolvimento do povo hebreu naquela época. Lembrando que eles foram os primeiros monoteístas,
porque até então se adoravam vários deuses, né? E no livro do Êxodo, especificamente, é onde está o Decálogo, né? Que nós conhecemos como a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, na primeira revelação, Emmanuel se refere a Moisés da seguinte maneira, né? Dizendo que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Ele, na realidade, foi aquele grande líder, né? Teve aqueles eventos da Taça Ardente e tantos outros que vemos na Bíblia, mas tudo ali foi o escopo para uma humanidade ainda muito ignorante, materialista, ter o primeiro contato com a doutrina mais pura trazida por Deus. Evidentemente, nós não poderíamos esperar numa época daquela que tivesse a mesma compreensão, o mesmo entendimento que temos hoje quando vivemos a terceira revelação. Então, de Moisés, né, evoluiu até a chegada do Cristo, até através das profecias, né, as profecias messiânicas do livro de Isaías e tantos outros, e apontavam para o Messias que iriam vir. E o Messias iria trazer dessa maneira uma compreensão mais ampla do que seriam os ensinos de Deus. Isso vindo ao seu tempo, né? Então dizia que Jesus veio justamente num tempo que seria perceptível e compreendido para aquele povo. Mesmo assim, nem todos compreenderam, né? E Jesus, ao vir, representando aí a segunda revelação, que não anula a primeira, né? Uma não anula a outra, as três se complementam. Então, em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Jesus deixa bem claro, né? Ele nos diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto o reste é um jota ou um tio, né? Nada passará. Então, na realidade, Jesus veio apresentar os ensinos divinos, né? Evidentemente, todas aquelas revelações que Moisés teve até chegar ao momento de Cristo, ali já houve muitas adulterações, né? Ali foram colocadas muitas leis colocadas por homens e não representavam bem a visão do ensino de Jesus, do ensino de Deus. Então Jesus, ele agora apresenta de uma maneira que muitos consideravam como se fosse revolucionária, mas na realidade ele estava avançando para revelação mais ampla. Jesus, enquanto Moisés estava apresentando e focando mais na questão da lei, Jesus estava agora colocando mais na questão do amor. E Jesus, como governador do orbe terrestre, né, ele traz-nos um modelo perfeito, a revelação perfeita dos ensinos de Deus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde nos apresenta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é Jesus. E em João, no capítulo 4 e no versículo 6, Jesus disse o seguinte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, na realidade, é o modelo perfeito, podemos assim dizer, né? É aquele que vem para redimir o planeta Terra. Ele é o coordenador do planeta Terra, co-criador do planeta Terra. Então a segunda revelação é justamente personificada em Jesus, e podemos dizer assim, a maior de todas as revelações. E nós a resumimos, né, sobre os mandamentos que ele interpretou de uma maneira que resumiu os 10 em 2, quando disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E através dos atos de amor, do ensino, de maneira simples, mas muito profunda, Jesus
trouxe para nós um conhecimento mais amplo do que seria essa revelação de Deus. Então, a revolução de que Jesus nos traz não é apenas político-social, mas principalmente psíquico-espiritual, né? Isso porque, né, as leis sociais ou externas estabelecem equilíbrio e harmonia na convivência cotidiana. Mas essas leis mais amplas que vêm estabelecer também os limites da disciplina e da conduta humana. A lei psicológica, né, aquelas internas, estabelece o equilíbrio, a harmonia na convivência de nós com nós mesmos, né? Mas Jesus vem trazer aquilo que é a maior evolução, que é com respeito à vida espiritual de uma maneira ampla, de uma maneira em que nós podemos nos dirigir direto a Deus, sem cerimônias, né? E sem muitos outros intermediários. E no livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando o benfeitor André Luiz, ele nos traz as mensagens, diz o seguinte, né? Com Jesus, a religião como sistema educativo alcança eminência inimaginável, porque ele não apresenta mais nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avança ao poder humano. O mestre traz para nós o verdadeiro conhecimento, enobrecido com chamados tesouros celestes, né? E Jesus nos apresenta para a terceira revelação, o Consolador prometido, né? Como Moisés apontava para o Cristo, né, falava do Messias, então o Messias agora aponta para a terceira revelação, que seria exatamente o Espiritismo. Mas isso assim de que maneira, né? Ele nos apresenta essa terceira revelação, quando nos diz o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. Está em São João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Lembrando no início, quando falamos, né, que ele havia explicado para os seus próprios discípulos que tinha muitas coisas, mas eles não podiam compreender. Então, a partir do século XIX, começa a terceira revelação, personificada no Espiritismo, né? Começou através dos estudos de Allan Kardec, analisando os fenômenos que estavam acontecendo em Paris, né? E é na terceira revelação que encontramos as respostas de quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos, né? Essas quatro questões, essas quatro perguntas são essenciais para compreendermos e entendermos a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Quando nos encontramos lá bem detalhada no livro dos Espíritos. Então mostra que a essência da natureza humana no Espiritismo tem as relações do mundo espiritual com o mundo material. Então mostra de uma maneira mais completa o que foi ensinado de forma alegórica por Jesus e abre um vasto campo de possibilidade de crescimento espiritual. Então o Espiritismo nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 25, né? É a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e relações para com o mundo corpóreo, né? Então é uma doutrina consoladora que conforta e que explica de uma maneira profunda os ensinos de Jesus, agora de uma maneira mais perceptível para o nosso atual estágio de evolução, para compreendermos as questões divinas.
como o tempo é bem resumido, né, e de uma maneira bem resumida apresentamos essas 3 revelações, que na realidade era necessário muito tempo para detalhar cada aspecto delas. Mas é aí onde concentra-se as 3 revelações, que na realidade são umas em estágios diferentes, apenas crescendo no momento certo e trazendo mais luz no momento em que a humanidade possa assim compreender melhor. Que a paz, que a bondade e que a misericórdia estejam com todos e tenham todos um bom final de semana e que Deus os abençoe. Agradecemos a Valderi Ventura pela sua participação na nossa última edição de 2021 do nosso podcast Espiritismo Presente, uma produção do Grupo Espírita Gabriel Delany. Fiquemos na paz e na harmonia do Cristo. Estaremos de volta na próxima semana com o primeiro podcast de 2022, Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany.